pessoal, sejam todos muito bem-vindos pelo Estudo pela Fé. Eu sou Sara Roman. Hoje estou com o Elder Clark. Ele vai me ajudar nessa live. O Lucas não vai poder participar e o Maxwell está saindo de uma reunião. Então, não sei se vai dar tempo dele também conseguir chegar a tempo hoje. Mas então, eu gostaria também da participação muito de vocês para nos ajudar a conversar sobre essa pergunta do templo, né? Sobre o que ela significa e como que a gente pode se aperfeiçoar e como a gente pode realmente responder com honestidade, né? Se nós estamos seguindo ela. Então, a pergunta diz o seguinte. Você se esforça para ser honesto em tudo que faz? Então, o que a gente pode entender, né, por honestidade, né? Muitas vezes a gente olha a honestidade para o lado de roubo, né? De pegar algo de alguém, de roubar um dinheiro, roubar um bem material, né? Um celular, um carro ou coisa parecida. E isso me fez me pensar, há um tempo atrás eu comprei uma coisa na internet e a pessoa me prometeu, né? Me prometeu que ia me entregar a tal data. E aí essa data não foi cumprida. E quando eu estava conversando, eu coloquei a palavra honestidade. Eu falei assim, eu não achava que você era desonesto. E a pessoa se ofendeu e disse, eu não estou te roubando, eu vou te entregar. Eu não roubei, eu não peguei seu dinheiro e não vou te entregar. E aquilo me fez pensar, falei assim, será que eu estou usando a palavra erradamente? Será que lá no sul, né, da onde eu sou, a gente usa a honestidade não só no sentido honesto de roubo, né, de pegar alguma coisa da pessoa, mas também no sentido da palavra da pessoa? E aquilo me deixou encucada, eu fui lá no dicionário, né, para ver, eu falei, será que eu estou usando a palavra errada? Será porque a pessoa se ofendeu, disse, eu não estou te roubando, né, eu vou te entregar. E quando eu fui lá no dicionário, a palavra dizia que honestidade não é só a palavra, né, o significado em português da palavra honesto, né? Não é só na questão de roubar, mas é a questão de ser honesto nos seus negócios, honesto nos seus compromissos, honestos naquilo, em falar a verdade, em em ser verdadeiro, né? Então não é só na questão de eu vou lá e roubo algo de uma pessoa. E o presidente Other Faust, ele fala, ele dá um significado bem certeiro sobre o que é honestidade. Ele fala assim: a honestidade é mais que não mentir, é contar a verdade, dizer a verdade, viver a verdade e amar a verdade. Então, será que a gente está na nossa vida, né? Hoje, né? Eu, Sara, tem a Sara Prestes que entrou agora. Será que a gente tem, né? Tem a Rose, tem a Marta, tem o Edu. Será que hoje puxe para você, né? Eu falo a verdade, eu digo a verdade, eu vivo a verdade. Então, ao longo dessa live, a gente vai tentar conversar sobre honestidade, sobre o que ela significa e como que a gente pode responder com verdade, né? Quando o bispo ou alguém da presidência, né, da estaca, nos pergunta se nós estamos sendo, se você está se esforçando para ser honesto em tudo que faz. Então, em tudo mesmo na sua vida, não é só não estou roubando ninguém, né? Não estou pegando o carro de ninguém, o dinheiro de ninguém, né? É em tudo que fazemos. Se nós estamos, eu acho que a gente pode dizer que a verdade, ela é a honestidade e a verdade, elas andam juntas. Não tem como separar, né? A verdade, o significado de honestidade é verdade. É falar sempre e fazer todas as coisas da nossa vida com a verdade, com honestidade. Então, seja bem-vindo, Elder Clark. Obrigada por aceitar o nosso... para fazer parte aqui da live. E eu passo a palavra para ti. Bom, a palavra honestidade realmente ela é bem mais profunda do que apenas a pessoa não furtar, não roubar alguém. Ele realmente é mais profundo. Ela tem muita ligação com a palavra verdade, né? A verdade. O ser humano tem uma facilidade muito grande de não dizer a verdade. Vamos imaginar uma criança que ela fez uma arte. Ela foi lá, pintou toda a
parede lá com pincel atômico, né? Com tinta, qualquer coisa assim. Aí você chega e pergunta para as crianças, quem fez isso? Aí todo mundo fica com medo de dizer a verdade, com medo de um xingamento, né? Vai ser xingado, vai receber um castigo, qualquer coisa assim. O ser humano adulto também tem isso. Então, às vezes, o ser humano ele faltou com alguma coisa e ele prefere contar uma história, uma bonita, a respeito do que não fez, do que chegar simplesmente e dizer a verdade. Às vezes, ele não quer dizer assim, eu não fiz porque estava com preguiça. Então, ele vai contar que chegou alguém lá, isso, mas aquilo, e que foi impedido de fazer. Então, ele prefere contar uma história assim que não pareça que ele tem a culpa, que a culpa é dos outros, é das circunstâncias. E não porque ele teve uma preguiça de não ter feito uma determinada tarefa, por exemplo. Né? Então, a verdade, ela tem que ser, está acima de qualquer coisa. Então, a pessoa tem que exercitar-se a si próprio a sempre ser verdadeiro, mesmo que a outra pessoa reclame porque você não fez aquilo que você se propôs a fazer. Tem que suportar. Então, duas coisas podem ser feitas nisso. Primeiro, você faça todo o esforço para cumprir a palavra. Faça todo o esforço para dizer a verdade. E quando você ele percebe que a pessoa vai te xingar, não, suporte. Simplesmente suporte aquilo que você vai ouvir. Então, hoje nós vemos a palavra honestidade não sendo usada muito no meio político, por exemplo. A gente sabe que as pessoas criam narrativas falsas a respeito de todos os assuntos. Então, eles acham até ético, falar mal da oposição ou das pessoas que não concordam com o seu ponto de vista. Isso, para mim, é como se fosse uma maneira de esconder a verdade. A pessoa quer viver na mentira para poder ganhar vantagem. Então, é muito perigoso a pessoa a viver na mentira, que é uma desonestidade, para tirar proveito da outra pessoa, para ganhar mais dinheiro. Né? Podemos também examinar a questão da honestidade quando a pessoa vai, por exemplo, vender um carro. O carro, geralmente, o carro usado, ele tem alguns defeitos. E a pessoa pergunta, como é que está a suspensão do carro? Como é que está a parte de elétrica do carro? Como é que estão os pneus do carro? Aí a pessoa, querendo vender o carro por um preço mais alto possível, ele começa a não dizer a verdade. Ou seja, os pneus estão ótimos. A parte elétrica eu fiz na semana passada, e não fez não. Né? A suspensão faz 2 meses que eu arrumei, mas não arrumou não. Né? Então ele procura, para ganhar vantagem financeira, mentir algo que a pessoa aceite para que você tenha vantagem em cima disso. Por isso que a honestidade a honestidade é um pouco complicada quando o ser humano ele tem a palavra, e nessa palavra que ele tem, ele pode fantasiar, ele pode mentir, entende? Então, o temor da gente não ter ganhos é o que faz as pessoas mentirem. E muitas vezes as pessoas mentem tanto, que acreditam na sua própria mentira. Então, tem pessoas, por exemplo, que gostariam de viver um outro quadro na sua vida. Ele gostaria de ter uma vida mais abastada e não tem, mas começa a dizer às pessoas que têm. Começa a contar fatos da sua vida que faz as pessoas pensarem que a pessoa é rica, cheia de dinheiro, ou coisa que vale. Isso é muito perigoso também. E também a honestidade ela pode ser vista quando as pessoas estão namorando alguém e a pessoa, principalmente homens, né, começam a se colocar assim como se fosse um super-homem,
um cara perfeito, tudo mais, e tem seus defeitos, né? E para outra pessoa pensar que ele é bacana. E muitas vezes as pessoas ficam tristes quando depois descobrem que a pessoa está enganando, estava falando errado, não estava certo naquilo que estava falando. Então, a verdade, ela é tão importante que muitas vezes a pessoa, quando volta com a verdade, foi desonesto sem querer, às vezes, tem que se arrepender e falar para a pessoa, né? Eu errei naquilo, não desejo mais fazer isso e vou falar sempre a verdade, mesmo que doa, porque dói mesmo. Eu já vi uma vez um caso assim. Na internet, uma pessoa chegou e colocou assim: olha como está o corte do meu cabelo, uma moça, né? Olha o corte do meu cabelo. O que vocês acham? Pode ser sincero. Se tiver errado, pode dizer. Se tiver bonito, pode falar também. O que aconteceu? Eu fui lá e disse: teu cabelo parece um cabelinho cortado de homem, assim. Não achei que ficou muito bem. Pronto, o que aconteceu? Me deletou da internet. Ou seja, ela não queria ouvir a verdade. Ela queria ouvir algo vantajoso. E talvez tivesse pessoas lá que dissessem assim: não, tá lindo o teu cabelo, tal. Por achar lindo mesmo. E outras assim: não, eu não vou dizer que foi feio, porque ela vai ficar ofendida. Então eu vou mentir que tá bonito. Entende? Então, às vezes, as pessoas mentem e criam aquela palavra sobre lisonja, né? Você fala lisonja, você começa a dar elogios falsos para as pessoas pensarem que você é muito bacana e está vindo muita beleza na vida daquela pessoa. Então isso acontece muito com vendedores, por exemplo, que é o vendedor, ele quer vender e ele vai sempre elogiar você de todas as formas para você ficar simpático com aquela pessoa. Por outro lado, se existe realmente alguma coisa em desfavor de alguém e a gente acha que vai ofender essa pessoa por causa desse favor, então é melhor omitir, não falar nada. Porque se você disser a verdade, vai ofender. Se você for sincero, né? E pode deixar a pessoa triste, até para ser sinceridade demais. Então todos nós temos que aprender a dizer sempre a verdade e, ao mesmo tempo, aceitar a verdade que as pessoas estão dizendo sobre nós. Também tem essa. Porque muitas vezes a gente não quer aceitar a verdade que está acontecendo sobre nós. Então, a honestidade é isso. Ela pode ser vista na nossa profissão, pode ser vista na escola, quando as pessoas colam, buscam passar a perna lá no professor, quando as pessoas fazem visita visita que antigamente se falava mestre familiar, né? E quando a pessoa vai vender alguma coisa, ser sincero, e assim por diante. É o que eu posso dizer inicialmente para vocês. Ficar analisando na sua própria vida se você está acostumado a mentir, a faltar com a verdade e começar a desacostumar com isso, para que você possa ser alguém autêntico, né? Olha, eu posso confiar nessa pessoa, porque quem é autêntico, que tem palavra, ele é digno de confiança. E sendo digno de confiança, ele vai conseguir até um emprego melhor, vai conseguir uma posição melhor na sociedade. As pessoas vão gostar dela porque sabem que essa pessoa vive com a verdade, né? E às vezes, sabe, as pessoas ficam perguntando: puxa, por que eu não cresço na vida? Uma vez um homem que eu conheço lá, que é o Yamazaki, ele falava várias vezes assim: se você quer subir na sua vida profissionalmente, seja honesto em todas as transações que você fizer. Porque as pessoas vão perceber mais cedo ou mais tarde se você foi ou não foi honesto. E as pessoas só confiam para poder dar cargos altos, para poder dar melhor salário para uma pessoa, porque tem confiança em você, entende? Então, buscar essa confiança significa ser honesto também. É isso aí por enquanto, Sara. A Cris falou boa noite, Cris. A Duma falou olá.
Gilvanda, ela falou, temos que ser honestos, como diz a 13ª regra de fé. A nossa regra de fé, né? Nós, como membros da Igreja de Jesus Cristo, temos, né? E queremos ser honestos, né? Verdadeiros, castos, benevolentes. Então, a gente já, né? Não tem como a gente fugir disso, né? E dizer assim, mas eu não sabia. Nas regras de fé falam sobre nós sermos um povo honesto. Ela continua, a Gilvanda. A pessoa que tem que ser honesta desde sempre, não só porque está na igreja. Exatamente, a gente tem que, a honestidade tem que fazer parte do nosso caráter, né? E não só por conveniência, né? Eu não posso ser honesto ou verdadeiro por conveniência, porque aquele lugar me exige. E a gente vê que isso, né, é usado por Satanás desde a queda de Adão e Eva, né? Ele falou, minta, né? Não fale para Deus que vocês comeram o fruto, né? Escondam, né? Não faltem com a verdade mesmo na hora de perguntar. E a gente vê que durante todo né, da Bíblia, no livro de Mórmon, a grande maioria dos profetas que caíram, né, dos grandes líderes que caíram, eles sempre caíram pela desonestidade, né? Por eles não falarem a verdade, por eles faltarem com a verdade, né? Por eles manipularem a verdade em favor de si. Então, o que a gente vê hoje em dia, hoje em dia a gente vê isso muito acontecendo. Boa noite, Guterres. De Alegrete, né? Lá da minha terra. Eu não sou de Alegrete, mas sou do Rio Grande do Sul, então da minha terra, no meu estado, né? Seja bem-vindo. Então, o Satanás usa muito isso, né? A nossa honestidade como arma para nos derrubar, para nos fazermos ser tão miseráveis quanto ele. Então, a gente sabe que Deus e que Cristo, quando passou pela Terra, ele era uma pessoa muito verdadeira e muito honesta, né? Eles têm a plenitude da honestidade e da verdade. E nós, como membros da igreja, né? Nós, como filhos de Deus, a gente está nos aperfeiçoando para sermos que nem ele. E como podemos nos aperfeiçoar para ser como deuses, né? Como filhos de Deus, se nós não acreditamos ou se nós negligenciamos a honestidade e a verdade. Então, uma das coisas que, quando eu me mudei para Altar, e eu, infelizmente ou felizmente, né? Eu às vezes ficava meio assustada com o grau de honestidade que o povo era na época, né? Aonde eu estava. E para você ter uma ideia, tipo, a gente podia comprar uma coisa na loja e eu levar para minha casa e não gostei e devolver, eles me devolviam o dinheiro totalmente, né? Isso era no Walmart, isso era em todas as lojas. Ou se eu comprei até uma comida, comprei um saco de arroz. Deu uma semana, eu não quero mais aquele saco de arroz, eu podia devolver aquele saco de arroz e devolverem o dinheiro para mim. Então, eles confiam, a sociedade deles é baseada, é construída na honestidade. E isso era uma coisa que eu falava com meu marido, e é uma das coisas que eu mais admiro no meu marido, é que ele é muito honesto, ele é muito verdadeiro, às vezes ele é um pouco até demais, mas ele é muito honesto e muito verdadeiro, e eu acho que uma das qualidades que eu mais admiro nele é essa. E às vezes eu falava assim, principalmente na área política, né? Eu falava assim, mas como que vocês acreditam? Mas como que vocês acreditam que eles estão falando a verdade? Como que a lei foi feita assim? E ele falava, Sara, a lei dos Estados Unidos foi feita por pessoas honestas, que acreditam na honestidade das pessoas, que não compreendem ou que não acreditam, não sabiam que as pessoas iam ser desonestas, porque acreditam que as pessoas têm que ser honestas. Então, algumas leis, né, nos Estados Unidos são frágeis no sentido para desonestidade, porque foram feitos por pessoas honestas que acreditam que todo mundo é honesto, que todo mundo é verdadeiro e que não vão manipular o sistema, que não vão mentir, que não vão né, fazer alguma coisa desonesta ou mentirosa para ganhar vantagens. E se a gente olhar, né, no mundo hoje, assim, quais são os países ou as regiões onde as pessoas são mais honestas, elas prosperam mais. E onde as pessoas são mais desonestas, elas prosperam menos, onde elas trabalham com mentiras, não com a verdade. E, infelizmente, hoje a gente vê muito isso acontecer na mídia, muito isso acontecer até contra a nossa igreja, né? Pessoas manipulando, pessoas mentindo contra o evangelho de Jesus Cristo, falando mal da nossa igreja, falando em verdades que a gente faz, né? Uma das coisas que mais me irrita é quando eles falam que a gente é uma seita, né? Nos menosprezando, nos fazendo
pejorativamente, falando pejorativamente da gente, como se a gente fosse uma seita. E isso é uma falta da verdade, isso é uma desonestidade. E muitas pessoas acabam acreditando nisso, né? Acreditando nessas pessoas, acreditando no que eles estão falando. E aí vai dizer, mas isso não prejudica, né? A igreja vai continuar verdadeira. Sim, a igreja vai continuar verdadeira, mas quantas pessoas não caem nessa história, não caem nessa falsa verdade, né? E acabam até falando mais mal, né, do evangelho e condenando mais a igreja ou até Cristo por falas mentirosas, né? Não sei se vocês ouviram, né? Mas saiu muito, né? Saiu na mídia, né? Que o presidente da Venezuela tinha falado que Jesus Cristo era palestino, né? E não judeu. E isso é uma manipulação da verdade, uma manipulação da história em benefício de algo. Aí vai dizer, mas o que importa, né? Se Cristo é judeu, se Cristo é palestino, se Cristo é brasileiro, né? O que importa? Importa é que a gente tem que saber a verdade para a gente saber como a história se foi, como é a história. A gente tem que saber a verdade para a gente saber o que Deus quer da gente. A gente tem que saber a verdade, sermos honestos quando contamos as coisas, para que a gente realmente saiba o que aconteceu e como aconteceu. Se a gente manipula a história, se a gente manipula falta com a verdade, a gente é desonesto na hora da gente falar, desonesto na hora da gente contar algo, a gente acaba prejudicando ou manipulando para o nosso lado. É isso que Satanás quer, né? Ele quer que a gente seja manipulado, ele quer que a verdade não seja aquela que Deus determinou. Ele quer que seja a verdade dele, né? Quem já não ouviu dizer a verdade é relativa, né? A verdade ela não pode ser relativa. A verdade é a verdade. Não importa o que você acha sobre aquilo, não importa qual é a sua opinião sobre aquele determinado assunto. A verdade vai ser sempre a verdade, né? Se eu vi um carro, né? Se um carro bateu na frente da minha casa e atropelou uma menina, e eu manipular e dizer, mas foi ela que correu, mas o carro, na verdade, não foi o carro, ela caiu no chão, o carro não chegou a bater. Se eu começar a manipular aquilo que eu vi, começar a manipular a verdade, a história vai mudar. E as coisas, a gravidade das coisas vão mudar, até a condenação da pessoa, né, o julgamento da pessoa sobre o que ela fez vai mudar se eu começar a manipular. Então, quando a gente fala que é perigoso, né, quando a gente é advogado, defender uma causa, né, defender alguém e começar a manipular para que aquela pessoa seja inocentada, começar a mudar a história, começar a querer né, fazer com que a pessoa seja inocente, mesmo ela sendo culpada, isso é a manipulação da verdade, isso é desonestidade. E Deus condena isso, né? Ela não é só para entrar no templo, né? Não é só, eu não vou poder entrar no templo, né? É muito mais do que isso, né? Deus vai nos condenar por isso, por sermos desonestos, por ser manipuladores. Eu me lembro de, não sei se todo mundo viu, né? Mas existia um filme meio antigo que se chama O Advogado do Diabo. E era o Kenny Reeves, né? E ele era advogado de um pedófilo. E ele conseguiu manipular tanto que o cara era inocente, né? O cara parecia que ele era um injustiçado, sendo que ele era pedófilo e realmente tinha, né, feito coisas com crianças e tal. E no filme, né, mostra que ele tem um momento de consciência, né? E começa a ver tudo que ele estava fazendo para manipular a verdade, para esconder aquilo que aquele homem estava fazendo e que ele poderia ser inocentado e estar na rua de novo. Então, as nossas decisões, às vezes a gente acha, Sara, eu não sou advogado, a minha mentirinha é só eu acordei, né, pro meu chefe que eu acordei tarde, eu acordei tarde, na verdade eu falei que o ônibus quebrou, então por isso que eu cheguei atrasado, né? É porque são mentiras, são desonestidades pequenas e que não são tão graves, né? Mas ninguém começa mentindo, ninguém começa manipulando a verdade com coisas grandes, né? Todo mundo começa se acostumando e isso vai virando o seu caráter.
As pessoas vão se envolvendo, as pessoas vão começando a falar, e aí começa a dar certo, e aí tu começa a ganhar, e aí tu começa a se dar bem, entre aspas, né? Com as tuas mentiras, com tuas manipulações, com a falta da verdade, tu começa a ganhar muitos amigos, porque as pessoas, né, gostam de pessoas, às vezes, que são falsas contigo, né? Porque não sabendo, mas gostam de pessoas que te bajulam, gostam de pessoas que falam que tem isso e que tem aquilo, e na verdade elas não têm. Então tu começa a ganhar, mas no final tu vai perder. Né? Tu pode ganhar por um tempo, mas as tuas mentiras, as tuas desonestidades, elas são descobertas. Se não são descobertas aqui na Terra, elas vão ser descobertas, elas são vistas por Deus, né? Então, sermos honestos não nos ajuda só a termos uma vida mais reta e uma vida melhor, mas ela também vai influenciar no nosso julgamento final. É isso aí. Olha, é muito dolorido, às vezes, quando você diz a verdade e a pessoa pensa que é mentira. Isso acontece também. A pessoa diz a verdade tão crua, tão direta, que não parece ser verdade. Então, às vezes a pessoa está sendo honesto e a pessoa duvida da honestidade da pessoa, porque não é possível que a pessoa pense assim. Mas é interessante que a gente, vendo as calúnias que a igreja recebeu durante o tempo, elas sempre vieram, essas calúnias, de pessoas amarguradas, vingativas. Algumas foram excomungadas justamente por ser desonestas, e depois partem para fazer calúnias contra a igreja e contra os líderes da igreja, tentando, de alguma forma, se sentir melhor, sei lá, alguma coisa assim. No livro Santos, ele fala de algo interessante. Teve lá em Salt Lake, quando a gente estava começando, alguém lá que fazia trapaça. E essas trapaças foram até as autoridades da igreja e ele acabou sendo excomungado. E ele também tinha problemas de agredir a família, a esposa, tudo. E ele acabou saindo dali e voltando para o país de origem dele, que era a Inglaterra. E lá na Inglaterra, então, ele ganhava dinheiro dando palestras. E nas palestras ele dizia que os mormons mataram o filho dele. E ele dizia isso em todas as palestras. E ele ganhava dinheiro. Inclusive, tem muitas pessoas que convidavam ele para fazer palestra porque queriam ouvir essas coisas. Impressionante que ele dizia, que falava mal da igreja, dos líderes da igreja, naquele tempo. Até que o filho dele soube disso. O filho que ele dizia que mataram, soube disso. E foi até a Inglaterra falar com o pai dele. Papai, mas eu estou vivo, eu estou aqui. Por que você está dizendo para todo mundo que eu estou morto? Né? E aí o cara, que é o pai, né? Ele continuou mentindo, mesmo que o filho indo lá, e o filho não podia ir em todos os lugares onde o pai foi para se mentir aquilo que ele estava falando. Porque o que estava fazendo ele não voltar atrás é porque ele não podia desdizer a mentira que ele fez. Ele tinha que sustentar a mentira dele e, por dois motivos. Um, porque as pessoas poderiam dizer, pô, então tudo que tu falou a respeito da igreja mormon é falso, porque se o teu filho não morreu, você que morreu, então as outras coisas que tu está falando também é falso. E aí ele mantinha-se nessa mentira para manter, né, os seus clientes, os seus ouvintes, né? E o filho não conseguiu ter muito resultado com isso, porque ele fazia aquilo por mágoa, porque ele queria continuar fazendo as falcatruas dentro da sociedade e ser agressivo com a mulher dele, sem consequências. Ele queria que a igreja aceitasse tudo, os líderes aceitassem tudo como normal, né? Então, é possível que muitas pessoas entrem nesse mundo da desonestidade, o mundo da mentira, por questão de orgulho, né? Então, o orgulho, ele é, na verdade, o começo de todas as coisas, de todos os pecados, né, que existem, né? As pessoas não voltam atrás. Por isso que a única salvação que existe é o arrependimento, né? Quer dizer, é voltar atrás e ser honesto em dizer, eu errei e quero melhorar, né? E uma pessoa que tem essa atitude de eu errei, quero melhorar e quero fazer minha vida ser
boa, e essa pessoa é campeão. Porque realmente é difícil as pessoas voltarem atrás. Principalmente alguém que ganhou muito dinheiro através da desonestidade, através da corrupção, por exemplo. Uma hora para outra tem que devolver tudo, reparar todos os erros que fez, viver numa classe financeira alta e depois passar para uma classe financeira muito mais baixa. Ele avança tanto na desonestidade que se torna quase impossível muitas vezes, né? Por isso que a alma, lá no livro de Mormon, dizia que o mal ele começa com um fio de linha, ele vai te puxando com um fio de linha, depois vai virando um cordão mais grosso, depois uma corda, até que chega um ponto que vira uma corrente. Quando você está aprofundado no pecado, com uma corrente que está te prendendo, a volta ao arrependimento fica mais difícil, né? Muitos anos atrás, eu soube de uma pessoa que ele fazia parte do pessoal traficante, né? Então, ele atuou junto com os traficantes durante muitos, muitos anos. E ele disse, se você sair da nossa organização, nós vamos te matar. Imagina um troço desse. Ele era obrigado a continuar sendo desonesto, colaborar com a desonestidade dos traficantes para não perder a vida. E muitas vezes não ameaçam somente a pessoa. Nós vamos matar também a tua mãe, nós vamos matar teu pai, nós vamos matar teus filhos, tua mulher, né? Então as pessoas ficam, às vezes, presas numa situação em que ele podia ter evitado de ter entrado, né? Então é muito necessário que as pessoas não entrem no mundo da honestidade de maneira que não possa voltar, né? Não se envolver com bandidos, não se envolver com a corrupção, né? Isso tem um arcabouço, não sei essa palavra, arcabouço de pessoas que usam da desonestidade para ganhar muito dinheiro, para ter poder. A gente não pode deixar de lembrar de uma frase, né? Que reinarei com sangue e horror nessa terra, e comprarei papas e sacerdotes e tiranos, né? Comprarei tiranos para que oprimam a sociedade. Então, isso está à nossa volta todo o tempo. Então, a gente, às vezes, é tentado a todo momento para poder ter uma vida um pouco melhor financeiramente, ou ter mais agrado das pessoas, estar dentro da turma, aceitando a desonestidade. Acontece muito isso nas faculdades, por exemplo. Tem muitos jovens que entram na faculdade, é uma pessoa bacana, bonito, afável, tal. Entra na faculdade, passa um tempo, e ele começa a notar que ele não está junto com a turma está meio rejeitando ele. E para ele poder fazer parte da turma, ele vai ter que aceitar certas condições. Botar tatuagem todo o corpo, botar piercing, nariz, boca, língua, sei lá. E começar a defender causas ideológicas que não têm fundamento. E aí, para a pessoa para poder continuar nesse grupo, não ser rejeitado. Parece que as pessoas têm uma necessidade de estar em sociedade com todo mundo. Por isso que foi feita a igreja, porque a igreja é uma maneira de se sociabilizar, de modo que você não precisa estar misturado entre os iníquos, de formas a ser influenciado por eles. Você é influenciado por boas pessoas que possuem o mesmo sentimento que você tem de crescer, desenvolver, de ser honesto nas coisas. Então, ainda falando sobre isso, não podemos esquecer do profeta Monson, que uma vez disse que ouse estar sozinho, né? Não faça parte. E muitas vezes você é um funcionário público e pode vir alguém lá que entrou num governo mais corrupto e começa a propor para você, olha, você mexe ali, mexe aqui, faz escondido para nós isso, mais aquilo, que aí nós vamos te beneficiar, nós vamos te dar um cargo com mais dinheiro, nós vamos te promover, se você tem uma certa popularidade, eles vão te ajudar a se eleger e ganhar muito. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então hoje não é só os advogados criminalistas que são obrigados a defender alguém sabendo que ele é culpado, sabendo que a pessoa fez muitos erros, mas também existe nas profissões também. Você pode estar dentro de um lugar que você pensa assim, puxa, se eu não fizer o que ele está mandando, eu vou ser demitido. E se for demitido, como é que vai ser a minha vida? Uma hora para outra eu vou ficar procurando emprego em outros lugares.
eu acho que tem que fazer isso, tem que procurar outro lugar, porque não pode aceitar entrar no sistema desonesto. Você pode, por um tempo, ficar assim, praticando desonestidade para ganhar mais ou favorecer um grupo de pessoas, mas depois, mais tarde, você pode cair tanto, que depois você não consegue nem crescer. Isso acontece muito a nível de pessoas que botam empresas na justiça, né? Geralmente, quando a pessoa bota uma empresa na justiça, ele vai até o advogado e diz, olha, eu estou reclamando que eu fiz hora extra e está dizendo a verdade, fiz hora extra e a pessoa não pagou. Aí o advogado começa a dizer, não, então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que ele não pagou o 13º também, vamos botar ali que você trabalhou toda a noite, não, mas é só uma hora eu trabalhava mais, não, mas vamos botar tudo, vamos botar um monte de coisa ali, porque de repente ele não consegue provar e tu ganha uma grana boa, meu. Né? O advogado pode dizer isso para o empregado, e o empregado, às vezes, começa a ficar com o ciclo nos olhos e começa a pensar, puxa, eu posso ganhar mais. E ele aceita a desonestidade do advogado dele. Né? E os advogados trabalhistas, eles, não generalizando tudo, mas é muito difícil eles ganharem uma vida financeiramente boa sem não mentir. Eu conheci um advogado que era professor de direito lá na escola onde estava tirando contabilidade, lá na escola Protas Alves, né? Tirei 1 ano e meio de contabilidade ali, técnico contábil. Ele falou abertamente para todas as pessoas ali: minta, que vocês vão ter vantagem. Imagina um troço desse. Eu fiquei assim, mas como? E ele era um advogado trabalhista também, e dava aula lá. Então a gente ficava pensando assim, às vezes as pessoas entram na jogada e acham que, pelo dinheiro, pelo fato de ter vantagens, então vou praticar um pouco de honestidade. Né? Esse é o grande problema. Não é somente se devolver troco. A Miralda, minha esposa, esses dias aí na farmácia, a pessoa cobrou menos do que realmente era. E ela protestou, não, você está cobrando menos. Eu vi lá que o preço é maior. Né? E ele olhou lá no sistema, realmente, estava te cobrando menos. Ia ser problema para mim depois. Muito obrigado, fico muito feliz que ela fez isso. Então, às vezes, pequenas honestidade pode fazer a pessoa sentir uma felicidade muito grande. Agora, quando a pessoa pratica desonestidade, ele também carrega dentro de si um remorso. Ele vai carregar também dentro de si uma culpa, e que vai incomodar ele todo o tempo. Não vai adiantar ter iate, ter carrão, casa de 2 pisos, ou mansão, sei lá, e ficar inquieto, com a sua consciência inquieta. Então, não vale a pena trocar a sua consciência pelo prazer de ter coisas. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar muito bem. Agora, que é tranquilo, muito gostoso a pessoa dizer assim, puxa, não devo nada para ninguém, estou bem, ninguém vai me cobrar, ninguém vai bater na minha porta cobrando nada, né? E então isso pode fazer com que você tenha aquela alegria natural, né, da pessoa honesta. Uhum. Então a pergunta ela diz assim: você se esforça para ser honesto em tudo que faz? Então aqui a pergunta não diz você é perfeito, você não é honesto em tudo, você não erra, né? Ela fala você se esforça. Então o nosso trabalho, né, como membros da Igreja de Jesus Cristo, como cristãos, seguidores de Cristo, é nos esforçarmos, é tentarmos fazer o melhor, né? A gente, mas algum dia eu não consegui. Para isso que existe arrependimento, né? Para isso que existe, para isso que Cristo morreu na cruz. Mas eu não posso fazer de propósito, eu não posso fazer porque eu quero fazer, né? Eu posso, às vezes, ter feito algo, né, pela situação, pela pressão, pelo que estava acontecendo, mas eu não posso premeditar ser desonesto, eu não posso premeditar não ser verdadeiro, dizer, eu já vou com a minha história contada, já estou premeditando o que eu vou fazer para me dar bem, né? Então isso não é se esforçar, né? Isso é o contrário, estou me esforçando para ser desonesta, estou me esforçando para não ser verdadeira, estou sendo ao contrário do que a pergunta no que é nos perguntado, né? Se eu estou me esforçando. Então, não existe uma fórmula perfeita, não existe, infelizmente, né? Eu até gostaria que existisse um roteiro, né? Que Deus tivesse nos dado um roteiro, dizer assim,
você, se fizer isso, você vai ser 100% honesto, você não vai ser 100% verdadeiro. Mas existe dicas, né? Existe conselhos que Deus nos dá e que Cristo nos deu na hora de nós agirmos com a honestidade e com a verdade. Então, que é se espelhar em Cristo, né? Por isso que nos pedem tanto para a gente ler, né, as Escrituras. Não é porque a gente não consegue gravar, claro, a gente esquece das histórias, mas para a gente sempre mantê-las, mas para a gente sempre lembrar de como eles agiam, né? E também lembrar de que muitos, como eu falei lá no começo, caíram por falta da honestidade e pela falta da verdade. Então, para que a gente saiba, siga o exemplo, né? Veja o exemplo de Cristo, que era uma pessoa verdadeira e honesta, com muitos profetas e líderes da igreja e pessoas, né, que acabaram caindo, acabaram se condenando por não ter sido honesto, por não ter sido verdadeiro. Então, não é uma coisa fácil, é difícil, né? Ainda mais numa sociedade onde as pessoas te exaltam ou te valorizam por tu ser desonesto, né? Por tu não falar a verdade. As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas não querem ouvir aquilo que o fato, elas querem ouvir o que elas gostariam de ouvir. Elas querem ouvir a história ou contar a história conforme os sentimentos dela, conforme a percepção dela, conforme os amores que ela tem por aquela situação, por aquela ação, e não realmente pelos fatos ou pela honestidade daquilo que está acontecendo. Então, não é fácil, né? Mas o Pai Celestial, né? A gente tem a promessa de que se nós seguirmos, se nós somos honestos em tudo, talvez a gente não vai ser milionário, talvez a gente não vai ter a mansão, a melhor mansão, o melhor carro, por não sermos honestos. O nosso vizinho, que a gente vê que é totalmente desonesto, tem um casão, tem uma casa, viaja, porque a recompensa de Deus não é aqui nessa terra, né? As recompensas de Deus são na eternidade. Então, quando a gente vislumbra a eternidade, não só a nossa parte terrena, a gente consegue se esforçar mais para ser honestos, a gente consegue se esforçar mais para ser verdadeiros, porque a gente não está vislumbrando só eu termos aqui na Terra, né? Só ter aquela coisa aqui na Terra, porque isso a gente não leva com a gente, né? A gente pode tentar manipular, pode tentar ser desonesto, roubar ou, né, fazer coisas ilícitas para ter uns bens materiais, mas quando a gente morre, a gente não leva nada disso com a gente, né? Todas essas coisas vão ficar aqui na Terra. E então é uma coisa momentânea, uma felicidade, né? Se é que alguém pode ser feliz roubando, sendo desonesto, mas é um prazer, vamos dizer assim, que Satanás até nos incentiva, momentâneo, por um período curto da nossa vida, porque a nossa vida não é só aqui na Terra, a nossa vida é eterna. Então, as nossas decisões que tomamos aqui vai influenciar lá. E se nós formos honestos e verdadeiros, Deus tem a promessa para a gente, né, de que a gente vai ser recompensado na nossa vida eterna se nós seguirmos isso aqui na Terra. E Ele também promete que a gente vai ser recompensado também nessa Terra, né? A gente sabe que muitas pessoas prosperam, muitas pessoas são queridas, né, têm a sua paz de consciência por ser honestos. Então, às vezes, não é só na questão financeira, mas, como falou a Ada Clau, que nossa paz, a gente consegue dormir de noite, né? Dizendo, nossa, eu sou honesto nos meus negócios, eu sou honesto no como eu falo, eu sou honesto naquilo que, né, que eu devo ser honesto. Mas a gente também, às vezes, confunde honestidade com ofender as pessoas, né? Se eu não sou perguntado por uma coisa, não preciso ser honesto com aquela pessoa e falar algo na cara, né, no rosto, na frente dela, né? Então, às vezes a gente fala assim, tem que ser verdadeiro em tudo. Então, eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho que falar tudo o que eu acho, né? O que eu sinto. Ou, né, se a pessoa tem que falar tudo. E a gente cai nessa armadilha, né, de ser honestos em tudo, mas a honestidade, na verdade, né, das coisas, nós somos perguntados.
e não se nós somos o sincerão e queremos que falar nossa verdade, falar a verdade para todo mundo, né? Porque isso também pode ofender as pessoas e nós não estamos né, amando as pessoas, né? Nós estamos querendo ofendê-las, nós estamos querendo magoá-las, né? E isso também isso não é, né? Não é cristão. Então, nas coisas do Evangelho, às vezes fala, puxa, eu tenho que fazer isso, mas eu não posso fazer assim, eu tenho que me podar, eu tenho que pensar. Sim, né? O Evangelho é assim, né? Quantas vezes Cristo não quis, eu imagino, né? Eu fico pensando quando a gente vê a história dele, quando a gente vê se muitas vezes ele não quis se estourar, ele não quis ser, né, uma pessoa mais agressiva, uma pessoa mais honesta no sentido assim, falar, você está errado, né? Falar mais sinceramente, ser mais, falar na cara das pessoas, e que ele se contia, né? Explicava de um jeito que não ofendesse, explicava né? Mostrava a verdade de um jeito que as pessoas não se ofendessem tanto ou que não fosse tão agressivo contra elas. Mas ele não deixava de falar a verdade. Ele só usava meios, né? Como as parábolas, né? Ele usava meios para que as pessoas entendessem aquilo, mas tem que ter uma briga, né? Sem ter um embate de frente um com o outro. Então, ser honesto, né? Às vezes acontece isso muito na igreja, né? A gente quer ser honestos, a gente quer falar a verdade, a gente acaba brigando, né? Um brigando com o outro para querer se impor ou querer, né, julgar a pessoa, falar que ela fez algo de errado, sem ser perguntado. Então, Satanás usa isso muito com a gente, né? Nos conflitos de nossa vida, nos conflitos de marido e mulher, nos conflitos com filhos, com os nossos vizinhos, né? No trabalho. Ele usa essa artimanha, né? De ou sermos verdadeiros demais, ou acabamos sendo ofensivos, ou faltando com a verdade, faltando com a honestidade, para tentar ter um benefício, né, de algum modo. Então, como resolver esse embate, né? Como resolver esse problema? É nos esforçarmos, né, a sermos mais parecidos com Cristo, nos esforçarmos a sermos pessoas semelhantes a Ele, né? Nos esforçarmos a sermos honestos em todos os negócios, em tudo que fazemos, em tudo que falamos, mas também não devemos ser ofensivos, né, nosso anseio, né, de sermos muito verdadeiros e muito honestos nas coisas que a gente fala. A gente tem que ter, às vezes, medir as nossas palavras, né, para conseguir cumprir né, conseguir responder com verdade essa pergunta. A questão que você está falando aí é o super sincero, né? O super sincero é um problema mesmo. A gente tem que talvez juntar algo mais, digamos assim, uma qualidade a mais, para poder, seria a polidez, né? A pessoa ser cortês. Né? A cortesia, a polidez, ela, às vezes, ela nos impede de ser, digamos, sincero demais, né? Então, a pessoa tem que, às vezes, se esquivar de dizer a verdade. E pode também correr o risco de a gente achar que tal coisa é uma verdade e, no fim, não é. Né? A gente pode até ofender uma pessoa achando que aquilo que disseram para mim a respeito dessa pessoa seja uma verdade. E você vai lá e fala mal da pessoa, na frente da pessoa, na cara da pessoa, na lata, como diz, na gíria, e a pessoa vai ficar ofendida porque aquilo que eu falei, que soube de outra pessoa, não era uma verdade. Então, também existe isso, né? Às vezes a gente passa para outras pessoas conceitos sobre como é as coisas de maneira equivocada. Então, por isso que é bom a gente analisar muito bem o que a gente está ouvindo antes de falar com o outro. Conhecer as pessoas de maneira mais aprofundada, né? Agora, a honestidade realmente ajuda a pessoa a crescer. Né? No escotismo, que é uma das coisas que eu participo, eu me considero escoteiro até hoje,
A mandamento, digamos, do escotismo é a pessoa ser digna de confiança. Aqui no Brasil, na tradução do inglês, dizia assim, que a pessoa tem uma só palavra, a sua honra vale mais que a própria vida. Então, antes de você ou eu falarmos alguma coisa, nós temos que ter certeza que será cumprido aquilo que a gente está propondo. Não, não voltar atrás. Então, para não poder voltar atrás, então tem que ser pensado muito bem o que você vai prometer. Né? Então, a própria palavra de Jesus Cristo, ele falou certa vez que ele... vou dizer com as minhas palavras, né? Não vou bem dizer como está na Escritura, mas é mais ou menos assim. Vem uma pessoa e diz, sim, eu faço, deixe comigo, é comigo mesmo, né? Eu vou fazer tudo o que você está dizendo. Aí o outro diz assim, puxa, eu acho que não sei se eu vou fazer. Está meio complicado a coisa. Aí depois passa um tempo, a volta, aquele que prometeu, que disse, que não fez. E aquele que disse que não ia fazer, fez. Então, quem é o mais justificado? Né? O mais justificado, claro, é aquele que fez. Então, o que importa é a pessoa que faz, e não o que promete. Então, às vezes, a pessoa realmente prometeu com sinceridade. Chegou na hora, ficou com vontade de fazer, com vontade, mas não avaliou que ele não poderia fazer aquilo ali por circunstâncias. Às vezes, ele está prometendo algo no horário que ele não podia fazer, ele dependia de outras pessoas para fazer junto ao tal trabalho, ou ele não tinha conhecimento de como fazer esse trabalho, então ele não podia entregar aquilo que foi pedido para ele, mas ele quis mostrar que estava afim, que estava pronto, que era uma pessoa para frente, que concorda com tudo. E o outro lá não, o outro estava analisando. Não sei, talvez vou ver se consigo fazer. Mas ele trabalhou para fazer e conseguiu fazer, entende? Então existe uma diferença muito grande entre o que você diz e o que você faz. Né? Então, uma pessoa tem uma só palavra, que faça as coisas de acordo com o que você está dizendo, tem uma só palavra, mas tenha certeza que você vai ter força para cumprir aquela palavra, entende? Então, é uma maneira de ser sincero. Né? Outra lei que fala o escotismo, o escoteiro é leal. Né? Lealdade é uma maneira também de ser honesto. Então, se você participa de alguma atividade, vamos pegar uma atividade, por exemplo, do FSY, e você vai para uma atividade deve ser jovem, e lá tem um montão de regra. A regra de você se ter uma turma, um grupo, e que vai ter um lema, e que você vai disputar com os outros grupos, e tem um horário para você levantar, tem um horário para fazer o devocional, tem horário do alimento, tem um horário das atividades da tarde, à noite vai ter outras atividades com horário e tudo, mas aí de repente você chega lá e diz, eu não estou afim de cumprir esses horários todos aí, essas coisas aí, eu sou mais livre, né? E aí começa a chegar atrasando em tudo, o pessoal fica esperando e ele não vem, entendeu? Então, há um comprometimento de você participar de algo, de uma atividade ou de algum evento, qualquer coisa, é uma maneira de se comportar honestamente. Né? Eu vou nessa atividade, eu sei como é que ela é e vou cumprir tudo que está lá. Porque é uma maneira honesta de dizer que você vai se comportar, entende? E as pessoas que entram dentro da igreja, também, quando se batizam, ele toma sobre si o nome de Jesus Cristo e ele se propõe, bom, eu vou seguir todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo me ensinar, mesmo que eu tropece no meio do caminho, mas vou continuar insistindo até que faça parte do meu ser essa maneira de agir na vida, né? A gente tem que renunciar a si mesmo, porque quem renuncia a si mesmo está renunciando ao seu homem natural, que é o homem natural, ele destrói a nós mesmos, a nossa alma. Então a gente tem que substituir pelo homem espiritual. Esse homem espiritual está baseado em comportamento, como nós nos comportamos. Né? Então o Senhor dá mandamentos para que a gente possa nos guiar nesses mandamentos, usar como parâmetro os ensinamentos dele, como os 10 mandamentos, por exemplo, usar isso como base, para que a gente possa então, ter um norte, né? uma maneira correta de viver. E a gente vai ficando honesto ao natural. Né? Chega um ponto que a pessoa na vida não consegue mais praticar desonestidade, não consegue mais mentir. Né? E contudo ainda consegue ser cortês, né? Ser cortês, ser amável com as pessoas. Né? Porque dá para a gente
ver em todas as pessoas o lado bom delas e exaltar esse lado bom que as pessoas possuem, né? E não focar nos erros dessas pessoas. E é uma tendência natural do ser humano, às vezes, errar, ser desonesto, culpando as outras pessoas. Ah, mas se a pessoa não agiu dessa forma aqui, eu tenho que ser um pouco desonesto para poder me safar disso, daquilo. É um grande problema. Eu lembro que eu trabalhei muito tempo com estofaria. Aqui em São Paulo o pessoal chama de tapeçaria, né? E nesse tempo, algumas pessoas diziam assim, puxa, eu fui numa outra estofaria lá e fiz um serviço e ele disse que ia colocar espuma e acabou não botando. E aí, conversando com outros estofadores, eles diziam assim, ele me pedia para colocar uma espuma dura lá, eu botava mole mesmo, só fazia volume. Senão meu lucro ia diminuir. A pessoa dizia isso para mim. Não, na minha estofaria não. Se a pessoa quis uma espuma de baixa densidade, faço um orçamento baseado nisso. E vou cumprir, né, aquilo ali. Porque as pessoas têm que ter confiança no meu trabalho. Ele tem que desejar voltar para fazer serviço comigo, porque sabe que tudo aquilo que nós acertamos, nós combinamos, vai acontecer, né? E isso também acontece conosco com os outros, né? A gente vai na loja preferida que nós queremos comprar por causa do grande bom atendimento, porque tudo que venderam lá foi honesto, tudo que foi feito estava dentro da honrabilidade, digamos assim, e a gente fica satisfeito e volta. Então, todo cliente que nós temos, ele só volta porque ele sentiu segurança. Mesmo que essa pessoa seja desonesta na vida dele particular, mas ele exigiu honestidade da gente. Quando a gente vendeu alguma coisa ou com essa pessoa, entende? Então, a gente só tem vantagem em ser honesto, em todos os sentidos. Vantagem espiritual, vantagem até material, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Lá nos Estados Unidos, aí, onde você mora, Sara, me disseram duas coisas que acontecem nos Estados Unidos. Quando as empresas contratam pessoas, se você diz ali qual é a tua religião, conforme a tua religião ou não religião, você pode estar contratado ou não. Geralmente, as pessoas que seguem religiões cristãs, eles são contratados muito com mais facilidade das pessoas que são ateus. E pessoas assim que são... E também nos Estados Unidos, o FBI, eu acho que é um nome da uma instituição aí que cuida da segurança, eles procuram contratar membros da igreja de Jesus Cristo porque eles têm mais confiança nos membros da igreja para poder tratar da criminalidade. Porque eles sabem que eles não vão se meter, não vão ser corruptos, não vão aceitar que ele receba dinheiro para poder livrar alguém dentro da criminalidade. Então, as pessoas são procuradas por isso. As empresas, grandes empresas americanas, eu ouvi falar também isso dentro de um reportagem que eu li, eles não contratam pessoas para cargos de confiança, tipo CEO, né, ou gerência de grandes corporações lá, se a pessoa foi adúltero. Porque a pessoa que foi adúltero foi uma pessoa que fez um acordo e não cumpriu com a sua esposa. Então, ele pode também fazer um acordo contigo nos seus negócios na empresa e não cumprir também. Não ser fiel àquilo que se propôs a fazer junto com a empresa. Se ele não foi fiel com a esposa, ele vai correr o risco de ser infiel também no contrato da empresa, entende? É claro que nem todo mundo que se separa, não é a questão de separar, ele está falando do adúltero, aquele que adulterou, aquele que fez o erro, né? Não é aquele que foi vítima do erro, entende? Então, isso a gente nota que nos Estados Unidos, às vezes, ele tem um pouco mais vantagem no mundo financeiro, porque eles cuidam desses detalhes aí. Para ser político, por exemplo, os conservadores daí, eles exigem da pessoa uma honestidade muito grande para poder participar da política. Os eleitores observam a vida dele, né, se ele foi honesto ou não foi honesto. Infelizmente, no Brasil, não é bem assim, né? Porque se cria uma teia de desonestidade em todos os setores econômicos do Brasil. No governo, o bando de adiantam do passado, do Luiz de Moro, já está aqui no nosso país com outra roupagem, mas tem o mesmo
objetivo de desonestidade dentro do poder público, e ele acaba, então, até oprimindo um pouco o povo nesse sentido. Não diminui a pobreza, aumenta o tráfico de droga, aumenta as pilhagens e tudo mais, né? Então, o povo, no sistema democrático, que ele escolhe, ele tem que escolher as pessoas mais honestas possível. Se tiver alguma coisa desonesta na vida que a pessoa, por mais bacana que a pessoa seja em outros aspectos, o grande discurso que a pessoa pode estar dando, por estar defendendo causas que você acredita, mas se não for honesto, não adianta nada. A pessoa vai, mais cedo mais tarde, te ludibriar como o eleitor. Ele não vai cumprir aquilo que ele disse até mesmo no discurso. E é muito comum a gente ver pessoas que, antes de ser eleito, diz uma coisa, depois de ser eleito, ele diz outra. Ele descumpre tudo aquilo que falou na eleição. Isso é muito comum. Se você observar bem, é só estudar um pouquinho a respeito do assunto, né? A Sara, ela estuda, porque ela é cientista política formada, e ela observa essas coisas acontecerem, né? E vê que isso é ruim para a nação, é ruim para todo mundo. Tem pessoas que não são honestas em funções públicas. E as pessoas, às vezes, por querer dinheiro, aceitam serem empregados dessas pessoas, cargo de confiança dessas pessoas, por exemplo. Eu vou ganhar o meu aqui, não importa se o cara é ladrão ou não, vou pagar minhas contas, etc, etc. Então, é muito perigoso isso aí, né? Então a gente pode contribuir de várias formas. Primeiro, olhar a nós mesmos, para ver se a gente mesmo está sendo honesto em tudo que a gente faz. E também a gente votar e dar confiança em outras pessoas que sejam honestas também, né? É isso que eu posso dizer. A Marta, ela falou, existe ricos honestos e desonestos, assim como também existe pobres honestos e desonestos. Ser honesto é uma questão de integridade de caráter. Então, concordo, não é porque você é pobre, você é desonesto, não é porque você é rico, você é desonesto, né? Tem muitas pessoas, a gente conhece, né? Muitas pessoas muito ricas, principalmente membros da igreja, e que eles não são desonestos, eles conquistaram com seus esforços, com sua, né? Tiveram uma ideia muito boa e construíram, né? Aquele império, né? Aquela empresa, honestamente, né? Através do seu esforço, do seu trabalho. Mas também tem muitos ricos, né, que conseguiram através da desonestidade, né, através de roubando, né, e sendo desonesto. Como existem muitos pobres que podem não terem nada para comer, né, não terem e continuam, não vão roubar, não vão ser honestos, né, em procurar ajuda com honestidade. Olha, eu não tenho alimento, pode me ajudar, né? E também tem muitos pobres que são muito desonestos, né? Que roubam, que mentem, que faltam com a verdade. Então, isso não é uma questão de financeira, né? Não é uma questão do quanto de dinheiro a gente tem no banco. É uma questão realmente de caráter, é uma questão de que a gente deve sempre buscar a honestidade, indiferente qual é a minha condição financeira ou social que eu tenha. A Vanessa, ela falou, na realidade, não é uma questão de caráter, é uma escolha. É uma escolha, né? Mas a nossa escolha faz a gente formar o nosso caráter, né? Faz a gente nos acostumarmos a ser assim ou não, faz a gente praticar ou não, né? Eu não acredito que as pessoas são culpadas pelas minhas escolhas, né? Eu não posso dizer que a sociedade é culpada por eu ser desonesta, por eu roubar, né? Não posso dizer que outras pessoas são culpadas, que meus pais são culpados por eu ter assassinado alguém, né? Eles não são culpados, eles me ensinaram, foi uma escolha minha. Eles me ensinaram o certo e errado e eu escolhi ser assim. E a honestidade também, né? Ela é uma escolha, né? Como falou a Vanessa, a gente escolhe ser desonesto ou honesto, mas isso influencia o nosso caráter, isso vai formar o nosso caráter desde pequeno. Então, a gente ensina, nós como pais, né? Devemos ensinar nossos filhos a sermos honestos desde pequenininhos. Porque se nós não ensinarmos, eles podem criar no seu caráter o hábito de ser desonestos, de mentir, de faltar com a verdade. E isso vai influenciar ele quando ele crescer, né? Quando ele for um adulto. E aí é muito mais difícil de mudar. Porque eu já estou acostumada, já formei meu caráter, já estou acostumada a ser assim.
já faz parte da minha vida ser assim, né? Então, quando a gente fala de outros povos, né? De quando a gente analisa povos diferentes ou sociedades diferentes, onde a honestidade é maior e a desonestidade é maior, muitos são porque às vezes são ensinados, né, pelos seus pais e tem o exemplo também dos seus pais, dos seus familiares, com a falta de honestidade, com a falta da verdade, e eles crescem assim, então se perpetua, né? Aquele ciclo nunca acaba, porque meus pais eram, eu sou, vou ensinar para meus filhos, para meus netos, e aí a sociedade vai sempre ser assim. Não, é difícil quebrar esse ciclo quando já existe quando já existe perpetuado naquela sociedade aquele modo operante de agir, né? E é mais fácil quando não existe isso, ou quando é menor, porque a gente ainda pode salvar, né? A gente pode ainda ajudar isso a mudar. Então, uma das coisas que os membros da igreja devem sempre fazer, né, é ensinar a honestidade para os seus filhos, né? É que nós, como pais, criamos as gerações futuras, né? Então, o que nós ensinamos, o que nós conversamos com eles, que nós mostramos, vai formar o caráter deles e vai formar uma sociedade melhor ou pior. Isso depende da gente, né? Eu não posso influenciar, eu não posso falar eu não posso me meter no que meu vizinho está fazendo, mas eu posso mostrar para o meu filho que aquilo é errado e quando ele crescer, ele falar, ser verdadeiro para as pessoas dizer, não, isso é errado. Eu não vou fazer, eu não vou entrar nesse jogo, eu não vou ser desonesto, porque isso foi ensinado a mim, porque Deus não quer, né? E porque Deus acha que é errado, e porque eu acho também, porque eu tenho a convicção de que eu tenho que ser honesto, de que eu tenho que ser verdadeiro nas coisas que eu faço, em todos os meus negócios, em todas as coisas, em relacionamentos em geral na minha vida. Então, não é uma coisa fácil, talvez, de falar, a gente fale, é fácil, né, ser honesto, não é. É fácil quando a gente fala em roubar, né? Quando a gente fala, é fácil, entre aspas, mas nós, como cristãos, é mais fácil dizer, eu não roubo, né? As coisas das pessoas são delas e eu não roubo, eu não pego nada delas, ninguém, né? Meus filhos não pegam, então eu sou honesta. Mas é que a honestidade não é só não roubar, né? A honestidade, ela abrange muito mais do que isso, né? Ela abrange o nosso falar, o nosso agir, se nós somos honestos em nossas ações, em nossos negócios, em nossas conversas, né? Se nós realmente falamos a verdade para as pessoas, ou se a gente tenta ludibriá-las, né? A gente tenta ser desonesto para ganhar alguma vantagem. Então, a gente está chegando no final da nossa live. Queria agradecer muito pela presença de vocês. E eu queria só deixar uma palavra do Elder Oaks. Ele fala assim: não devemos ser tolerantes com nós mesmos. Devemos ser regidos pela exigência da verdade. Sejam flexíveis, não sejam flexíveis consigo mesmo. O Senhor disse: se alguém quiser vir a mim, renunciai a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. Então, a gente não pode também ser tolerante de dizer, eu sou assim, eu nasci assim, meus pais me ensinaram assim, eu vivi numa sociedade assim, então eu vou ser assim, para me dar bem, para mim poder sobreviver. A gente não pode ser tolerante com nós mesmos, né? Como a gente não é tolerante com os outros, a gente não pode ser tolerante com a gente mesmo nos nossos erros. Então, como falou o presidente Oaks, a gente tem que sempre persistir, né? E ser melhor. E nos autoanalisar também, né? E vermos que nós somos pecadores e que nós erramos. Porque às vezes a gente fala, mas eu não erro, eu sou perfeito, eu sou honesto em tudo, eu não consigo me ver, não consigo ver meus defeitos e acabo achando que sou e não sou. Então, quando é perguntado para a gente, você se esforça para ser honestos em tudo que você faz? Você se esforça, você presta atenção, você se auto-analisa cada vez que você está falando alguma coisa. Eu estou falando uma verdade para aquela pessoa ou estou contando uma mentira para que aquela pessoa seja minha amiga? Eu estou sendo honesto nas minhas falas, estou sendo honesto nos meus negócios, estou sendo honesto no meu trabalho, né? Estou sendo honesto na igreja, quando o bispo me fala para mim fazer alguma coisa e eu dou uma enrolada, digo que não posso, e que eu tenho um compromisso e na verdade eu não tenho, eu estou dormindo em casa. Eu estou sendo honesta em todas essas áreas.
Então, a gente sabe que a perfeição só de Cristo, né? Mas cabe a nós, como membros da Igreja de Jesus Cristo, seguidores de Jesus Cristo, nos esforçarmos todos os dias para que a gente seja realmente um povo honesto, para que a gente seja reconhecido por isso como a gente já é, né? Como falou o Ader Clark, muitas empresas, principalmente o Tá, se você é membro da Igreja de Jesus Cristo, você tem uma vantagem, porque eles te consideram como honestos, e que a gente continue com esse bom... Boa fama. Boa fama, isso, obrigada. Com essa boa fama entre as pessoas, né? Que nós somos um povo honesto, que nós somos um povo que fala a verdade, que faz a verdade, né? Que age com a verdade. Então, que a gente continue com isso, porque nós estamos levando o nome de Jesus Cristo, né? Como membros da igreja. E é isso que ele espera da gente. E é isso que a gente vai ser julgado lá em cima, né? Pela nossa honestidade em tudo que a gente faz, em todas as nossas ações. Então, muito obrigada, Decap, pela participação, por ter nos ajudado aqui nessa live. Se vocês quiserem, né, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Mas eu queria agradecer muito por todos estarem aqui. A gente está na 8ª pergunta do tempo, ainda tem mais alguns domingos, né, com outras perguntas. Mas espero que isso esteja ajudando vocês a refletir, né, como está ajudando a mim, a refletir mais se realmente eu estou cumprindo, se realmente eu estou respondendo com sinceridade, com verdade, com honestidade, todas essas perguntas que são me feitas para entrar no templo. E se realmente eu estou entrando no templo porque eu estou me esforçando a ser mais parecido com ele, se eu estou né, me esforçando para ser realmente uma seguidora e uma discípula de Jesus Cristo. Então, essa live vai ficar aqui, né? Se vocês quiserem compartilhar com alguém que tem alguma dúvida sobre esse tema, por favor, compartilhe. Se vocês quiserem entrar no nosso Clube do Livro, a gente tem o link no bio, né? A gente tem um Clube do Livro onde a gente lê em conjunto. E se vocês, né, ainda não são inscritos no nosso perfil lá no YouTube, por favor, se inscreva. Isso nos ajuda o YouTube a nos ver e a espalhar, né, a nosso vídeo para mais pessoas, e mais pessoas buscarem o conhecimento, né, através do estudo pela fé, e entenderem um pouco mais sobre o Evangelho, entender mais o que Cristo, o que Deus espera de nós aqui nessa terra. Então, nos vemos semana que vem com mais uma live sobre o templo. Tchau! Tchau!